Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais uma vez, nesta terça-feira, neste dia 4 de fevereiro de 2020, estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, para formarmos o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil e em todos os países do mundo, para ministrarmos a palavra de Deus viva e eficaz, através da sua Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, com o propósito de alcançar a igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente listamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, com o propósito de alcançarmos a plenitude dos gentios que têm de entrar naqueles 50 países e em todos os países do mundo, pois nós sabemos que a perseguição do Evangelho de Cristo é mundial e hoje, nesta terça-feira, neste dia 4 de fevereiro de 2020, mais um recado do Espírito Santo de Deus, mais uma revelação, uma vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus, que nos mostra que as pessoas que estão num leito de hospital, que as pessoas que estão sofrendo com espíritos de enfermidade ou com qualquer outro mal, mas hoje a nossa pregação estará direcionada para a cura e a libertação. Estas pessoas não estão colocando a sua fé em ação, porque no dia em que colocarem a fé em ação, receberão a salvação que é concedida pela graça, ou seja, favor imerecido, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça, ou seja, favor não merecido, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação não vem de obra, a pessoa pode se abster de pecar, pode deixar de pecar, pode estar dentro de uma denominação, louvando, bendizendo a Deus, mas se ela não tiver, se não colocar a sua fé em ação, ela não será salva, mesmo que não peque, mesmo que não erre, mas se não tiver fé, não será salva. E para isto, o nosso Deus, ele diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes colocar a sua fé em ação, tudo é possível ao que coloca a sua fé em ação. Em outras palavras, de Marcos capítulo 9, versículo 23. Portanto, estas pessoas que se encontram no leito de hospital, que se encontram passando, sendo atormentadas por espíritos de enfermidade, porque por trás de cada enfermidade há um espírito escondido. Não tem essa, de que essa doença é para médico, essa doença é para espiritual. Os médicos foram criados com a permissão de Deus, os médicos receberam a sabedoria de Deus para curarem aquelas pessoas que não têm a fé suficiente para serem curadas. Portanto, nós vamos ver em Marcos capítulo 5, dos versículos 21 em diante, que fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, ela foi atormentada com este problema, ela procurou todos os médicos, gastou todas as suas rendas e ia de mal a pior. Por quê? Porque ela não colocava a sua fé em ação. E isto acontece com estas pessoas que estão nos hospitais, que estão até mesmo acamadas. Se elas colocarem a fé em ação, serão curadas, primeiramente serão salvas. E como consequência, a salvação, ela vai levar esta pessoa a ser curada. Por quê? Porque essa pessoa vai estar colocando a sua fé em ação. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós já vimos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê ou que não se vê. Ou seja, a fé é crer sem ver, é o alicerce, a base, o firme fundamento é Jesus, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê ou que não se vê. E fé é crer sem ver para receber. E foi isso que aconteceu com esta mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela, após
gastar tudo, despender tudo que tinha com os médicos, indo de mal a pior, ela não teve outra saída que não colocar a sua fé em ação, porque ela não tinha mais recursos para despender, para gastar com os médicos, e se ela não colocasse a sua fé em ação, ela iria padecer com aquele fluxo de sangue até morrer, ela iria ser excluída da sociedade da época e ela iria padecer até a morte, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando, e a pessoa que quando ouve falar que Jesus está passando, o nosso Jesus é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, ela, vendo que Jesus, ouvindo falar de Jesus, ela colocou a sua fé em ação, ela se levantou, devia estar muito fraca, para inclusive furar o bloqueio da multidão e tocar no Senhor Jesus, porque era 12 anos que ela estava perdendo sangue, e mais sangue, e mais sangue, certamente que ela já devia estar num estado muito avançado de fraqueza, mas ela colocou a sua fé em ação, e o Senhor Jesus a diz: filha, a tua fé te salvou. Portanto, fé, ora, a fé, porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, não merecido, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não merecemos nada de Deus, amados. Tudo nos é dado pela graça, tanto que o apóstolo Paulo fala, porque a sua graça me basta, o seu favor imerecido me basta, o seu favor não merecido me basta, porque nós não merecemos nada de Deus. Tudo que Deus nos concede não é por merecimento próprio, é por favor do qual nós não merecemos. É porque as pessoas estão se abstendo de pecar para ser salvas. Não, nós temos que ser salvos a partir do momento que nós tivermos a fé da salvação. Nós não vamos ter mais no nosso coração o desejo de continuar na prática do pecado, porque Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós vamos passar a amar ao Senhor Jesus, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. E a partir do momento que nós temos a nossa fé, que nós colocamos a nossa fé em ação, nós não temos mais o desejo de andar na prática do pecado, nós temos o desejo de ter os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os guardar e os praticar. Portanto, vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 em diante. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, olha só, um dos principais da sinagoga, que certamente não seguia ao Senhor Jesus por religiosidade, por receio de ser excluído da sinagoga, pois ele era um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Ele tinha a fé de que se Jesus colocasse as mãos sobre ela, ela iria sarar e viver. E foi com ele seguir uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ela gastou tudo com os médicos, mas cada vez mais piorava. Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. É por isso que é importante a nossa igreja global de adoração a Deus
onde formamos o corpo de Cristo espiritual, ministramos a palavra de Deus viva e eficaz em todo o Brasil e em todo o mundo. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Ela não queria nem ser reconhecida. Ela veio por trás, ela estava envergonhada, ela estava receosa. Ela furou aquele bloqueio da multidão, ela encontrou forças na sua fé e tocou na orla do manto de Jesus. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Olha aqui a fé dela. Porque dizia no seu coração, na sua mente, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Era a fé dela. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha a fé em ação. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal, quando ela colocou a sua fé em ação e tocou a Jesus, tocou no manto, na roupa de Jesus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Ele sabia que ali já estava uma mulher transformada pela fé, que ela não ia ficar encabulada de confessar o que lhe acontecera. E disseram-lhe os seus discípulos, vejo que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Ele já sabia quem era, ele só queria que ela se levantasse, confessasse e manifestasse a sua fé verbalmente. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Portanto, quando a pessoa coloca sua fé em ação, ela estará em paz e será curada do seu mal. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, a fé é imprescindível para tudo, amados. A paz de Cristo para todos. Uma terça-feira de grandes bênçãos. Em nome de Jesus, uma semana abençoada, ricamente abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.